Bora, fiel, tá chegando a hora da grande final entre Corinthians e Vasco. Últimas informações com a Lili, também um debate sobre essa final. Já deixa seu palpite nos comentários, eu vou chutar aqui 2-1 pro Corinthians. Não quero pênaltis, não tem mais coração pra ver mais uma disputa de pênaltis. Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão. A gente posta vídeos aqui todos os dias pra fiel torcida, sempre bem informada. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Marcelo, Rafael, tudo bem? Bora, tamo na reta final. Falta pouco. Falta pouco. Olha, falta de finalzinho de temporada pra gente aqui do Sport Center também, mas tem muita coisa e muita informação pra vocês, fãs de esportes. Tá começando o nosso Sport Center. Fala, fãs de esportes. E vocês querem saber o que é que vai acontecer aqui nessa final no domingo? Final da Copa do Brasil? Vamos saber como tá a preparação então de Vasco e Corinthians. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians fez nesta sexta-feira o penúltimo treino de preparação para a final da Copa do Brasil no domingo, lá no Maracanã, contra o Vasco. O técnico Dorival Júnior deve ter todo o elenco à disposição. Inclusive, no jogo de ida na Neoquímica Arena, o Memphis Depay foi substituído. Ele não gostou de sair do jogo, mas o Dorival explicou que antes da partida, na semana anterior, ele passou 2 dias no departamento médico por conta de um controle de carga. Por isso, decidiu tirá-lo para que não houvesse nenhum problema, que ele ficasse de fora nesse domingo, nessa grande final. Portanto, todo o elenco deve estar à disposição do técnico Dorival Júnior. O último treino de preparação será na manhã de sábado. Por volta de meio-dia, mais ou menos aí, a principal organizada, os Gaviões da Fiel, estarão aqui na porta do CT, convocaram também toda a torcida para um apoio para o elenco corintiano até a saída do ônibus a caminho do aeroporto, que fica mais ou menos uns 5 minutos aqui do CT Joaquim Grava, já que lá no Maracanã a torcida do Corinthians será minoria. 4.000 ingressos foram disponibilizados e também já esgotados. Então, mesmo sendo fora de casa, a Fiel estará presente para apoiar o Corinthians em mais uma decisão. Vamos lá, fãs de esportes. Claro que o nosso primeiro assunto vai ser a grande final da Copa do Brasil neste domingo no Maracanã. Um super reencontro, e é o reencontro final mesmo, porque na Neoquímica Arena era o primeiro encontro, ia levar para a segunda partida. Claro que nada seria decidido, a não ser que o resultado fosse um absurdo. André Kfouri, muito boa noite. Boa noite, Marcelo. Gustavo Zupac, muito boa noite. André, o que é que você está esperando dessa partida e, principalmente, da postura de Corinthians e Vasco para esse jogo? Bom, sobre as posturas dos times, é difícil a gente querer antecipar aqui o que vai acontecer. Ontem eu me arrisquei um pouco, dizendo que eu entendia que o Vasco, alimentado por um ambiente que vai ser fenomenal no Maracanã, a seu favor, porque a torcida do Vasco é muito grande, é muito conectada, é muito interessada. E faz muito tempo que não vive um momento como esse, o momento da conquista. Então, eu creio que para o vascaíno estar no Maracanã neste domingo é uma ocasião obrigatória e, óbvio, quando acontece esse tipo de coisa, muita gente fica para fora. Não tem como ser diferente. Mas eu tenho certeza que o Vasco vai estar, como equipe de futebol, bastante energizado. E nesse caso, é natural, é normal que uma equipe, sentindo todo esse apoio, opte por ser aquela que busca primeiro o protagonismo, tenta se adiantar. O Corinthians pode tirar proveito disso, com uma partida um pouco mais defensiva, mais controlada, tentando punir algum campo que o Vasco deixa, algum erro na saída de bola, situações que são normais de acontecer no futebol. Então eu imagino que a coisa pode tomar esse caminho. Não acho que o Vasco vai ser cauteloso, não acho que o Vasco vai esperar. O que não significa dizer também que o Vasco, que o Diniz vai inventar uma maluquice de uma hora para outra. E eu uso a palavra maluquice no bom sentido, porque eu não considero o Fernando Diniz um inventor, um professor Pardal, ou nenhum desses termos pejorativos que muita gente no futebol usa a respeito dos técnicos que tentam fazer alguma coisa diferente da maioria. Eu admiro muito o treinador de futebol que o Fernando Diniz é, mas não acho que ele vá também surpreender o Corinthians colocando em campo uma equipe extremamente ofensiva, com poucos cuidados defensivos, não depois de uma atuação defensiva que ele gostou tanto aqui em São Paulo e que colocou o Vasco nessa situação que eu entendo estar mais próximo do título do que antes da primeira partida. Não acho que seja uma vantagem muito grande, acho que a principal vantagem do Vasco é o conforto e a confiança por estar em casa, jogar junto com o seu torcedor, mas em termos de possibilidades percentuais,
para mim a coisa está bastante equilibrada. Fala, Zupá, tudo bem? Tudo bem, uma boa noite. Pensando em postura, quem eu vejo precisando mudar a postura, e eu não estou falando só de anímico, estou falando de postura tática mesmo, é o Corinthians. Eu acho que o Vasco deve adotar no Maracanã a mesma postura, ou muito similar, à que adotou na Neoquímica Arena, porque o Vasco mandou no jogo, o Vasco tentou mandar no jogo quase o tempo inteiro, mesmo jogando fora de casa. Né? Quando a gente olha a postura com bola do Vasco, quando o Vasco tinha a bola, o Vasco era um time altamente propositivo. E quando o Vasco, inclusive, colocando gente da frente para iniciar a jogada, tipo, o Moreira vindo buscar a bola com os zagueiros, né, trabalhando muito bem essa bola para dar qualidade para o time do Vasco. E quando o Vasco não tinha a bola, o Vasco era um time que subia a marcação para sufocar o Corinthians na sua saída em Itaquera. Então, uma postura impositiva do Vasco, com e sem bola. E é isso que eu espero que o Vasco faça dentro do Maracanã, talvez no nível ainda maior, mas acho que esse foi o grande mérito do Vasco. O Vasco jogou bem fora de casa, da mesma forma que se espera que ele jogue bem dentro de casa. O Corinthians tem que mudar. O Corinthians tentou ser um time bastante propositivo jogando em casa, não conseguiu, foi anulado pelo Vasco e errou demais também. E agora vai ter que rever a sua postura. Eu, sinceramente, imagino um Dorival pensando esse Corinthians pro jogo do Maracanã, como ele pensou pro jogo do Cruzeiro do Mineirão. Também. Que foi um time de formação mais equilibrada, mas não foi um time de postura atrasada, né? Só depois, quando tava 1-0. Mas no 0-0, o Corinthians começou em cima do Cruzeiro. Organizado, com mais gente para marcar, mas marcar alto, incomodar o Cruzeiro e tentar jogar com bola. Então, assim, eu imagino um Corinthians mudando postura, mudando inclusive escalação, e um Vasco repetindo postura, repetindo inclusive escalação. Vamos apresentar os números do Vasco da Gama como mandante e o Corinthians como visitante nesta Copa do Brasil. A gente até tratou do lado do Corinthians ontem, mostrando os números, que são ótimos. O do Vasco como mandante também, só que, embora invicto, tem 2 empates, 2 vitórias, 2 empates. O Corinthians, como visitante, tem 4 vitórias. É um time que não leva gols. Especialmente no jogo da semifinal, André, contra o Cruzeiro, o primeiro tempo foi fino, a gente falou sobre isso ontem, foi o segundo também, mas o primeiro foi, assim, de acuar o Cruzeiro em alguns momentos, e não é fácil fazer isso com a boa equipe do Cruzeiro. O que aquele jogo pode gerar porque são, obviamente, times diferentes, Cruzeiro e Vasco da Gama. Não é que ele está jogando com um boneco de posto, né? Mas o que... que foi? Boneco de posto é muito bom. Então, ele não está jogando contra o boneco de posto. O que você imagina daquele jogo do Cruzeiro que pode ter alguma indicação que permita o Corinthians ter esse tipo de postura mesmo como visitante? Os números aí evidenciam o Corinthians muito à vontade fora de casa, e são números indiscutíveis, né? A diferença das campanhas, a diferença das posturas e dos resultados é muito clara. E eu acho que isso traz confiança, mas ao mesmo tempo é um sinal de um time que se sente melhor quando não tem que criar o próprio caminho, quando pode se aproveitar de alguma coisa que o adversário deixe para que ele tome a iniciativa. O time do Corinthians ele tem sido assim ao longo dos últimos tempos, não só nesse ano de 2025. E aí acaba sendo aquela coisa da narrativa que se transforma num motivo para continuar acontecendo. Então o corintiano entende que o seu time se sente mais à vontade como visitante por causa dos resultados, da postura do time. São atuações mais sólidas do que o Corinthians tem mostrado na Neoquímica Arena até agora. Se a gente pensar o jogo de volta com o Cruzeiro, o jogo de ida com o Vasco, o Corinthians não foi bem. Segundo tempo com o Cruzeiro, a partir do momento em que ajustes foram feitos em escalação, né? O Fã de Esportes vai lembrar, entrou o Ranieri para cortar um pouco o circuito, a festa que o Matheus Pereira fazia com a bola nas costas dos volantes corintianos, entrou o Garro para conectar os jogadores de frente. Esses 2 jogadores estavam em campo desde o início contra o Vasco e as coisas não aconteceram. E eu nem acho que, como já se disse e se escreveu, o Dorival Júnior seja o principal e total responsável por tudo de errado que se deu no jogo contra o Vasco. Acho que a parcela de responsabilidade dos jogadores é maior do que a do treinador. Mas tudo bem, essas são águas passadas. De qualquer maneira, o time se sente melhor jogando fora de casa. É uma postura na qual os jogadores do Corinthians se sentem mais cômodos. E eu acho que no caso, né, dessa segunda partida no Maracanã,
embora esteja tudo contra, o ambiente, o time do Vasco que vai estar num nível de confiança extremamente alto, com a possibilidade de ser campeão diante do seu torcedor. Essa conversa que eu acho que tem mérito de que depois do primeiro jogo, não só pelo resultado de 0-0, mas pelo fato do Vasco ter sido melhor onde o Corinthians deveria ter vencido, também incomoda os jogadores do Corinthians para essa decisão. Eu só reservo uma parte da nossa conversa aqui, da minha opinião, para o fato de ser uma finalíssima. E nós não estamos falando, ok, na Copa do Brasil, nós nos acostumamos a analisar partidas de ida e volta eliminatórias, né? Quem não passa vai jogar só no ano seguinte, não adianta, vai ver pela televisão. Mas quando se trata do último segundo jogo, o último jogo de volta, as coisas podem ser diferentes, porque uma final é uma final. No primeiro jogo ainda existe um certo controle, uma certa cautela. Na final não tem depois, não tem dia seguinte. E às vezes as coisas se descontrolam mais. Pois é, Zupa, então podemos tirar dessa discussão a torcida do Corinthians fazendo uma pressão muito grande e os torcedores encararem de alguma forma, de uma maneira ruim, esses momentos também? Não acho que isso vai acontecer, não. Acho que qualquer tipo de pressão que possa acontecer sobre o time do Corinthians no aspecto negativo é depois do jogo. Antes do jogo, acho que isso não vai acontecer. Inclusive nas manifestações que eu já vi, são justamente do caminho contrário. Há um claro entendimento de que o primeiro jogo foi muito abaixo, e esse é um entendimento. E o que eu achei positivo é que ninguém do Corinthians tentou distorcer o que o Brasil viu. Que foi uma partida horrorosa. O Dorival falou, não nessas palavras, mas o Dorival falou, os jogadores falaram, todo mundo percebeu, porque às vezes acontece, né, de o mundo enxergar algo e os personagens tentarem maquiar. Ninguém maquiou. Eu acho que isso é um ponto positivo. Acho que o primeiro ponto para você mudar algo que deu errado é você reconhecer que deu errado. Esse foi um ponto positivo. Agora, vamos ver o que o Corinthians vai ser capaz de fazer, o que o Dorival vai ser capaz de fazer. Eu imagino, e eu faria no lugar dele, que ele vai sacar o Rodrigo Garro do time. Eu acho que a ideia de meio-campo que o Dorival deve levar ao Maracanã é a ideia de meio-campo que ele levou para o Mineirão. Não sei se exatamente com os mesmos jogadores. Eu, por exemplo, iria de Ranieri, Maicon, Carrillo e Bidon. Ao invés de... É que contra o Cruzeiro ele não tinha o Ranieri, então ele foi de Martínez, Maicon por dentro, Carrillo e Bidon pelos lados. E o Maicon jogou muito bem. Jogou muito bem. Eu iria de Ranieri e Maicon por dentro, com o Ranieri podendo baixar para terceiro zagueiro ou não. Carrillo e Bidon como meias mais laterais, Memphis e Yuri Alberto mais à frente. Acho que pro nível de intensidade que o Corinthians vai ter que ter sem bola no Maracanã, talvez o Rodrigo Garro no banco de reservas seja a melhor opção para o jogo fora de casa. É o que eu faria e eu desconfio que o Dorival pense isso também. Em relação ao Vasco, é o mesmo time. Repetir a escalação e botar... Pensando na parte física, principalmente do Garro, né? Porque é muito estranho você pensar em tirar o Garro e ele estando à disposição. Mas ele não está à disposição para os 90 minutos. E acho que para o jogo que o Corinthians tem que fazer, fora de casa, nesse momento, acho que o meio-campo mais encorpado faria mais sentido. Tá certo, vamos falar novamente de Vasco e Corinthians, e nós temos aí os heróis até chegar a essa final. Nós temos o Hugo Souza e o Léo Jardim, e o desempenho dos goleiros em penalidades desde a estreia do Hugo Souza no Corinthians. No tempo normal, o Hugo Souza 16 enfrentados, pênaltis do Léo Jardim 10, aí tem aí a porcentagem de sofridos, né? O Hugo Souza 75%, o Léo Jardim 80%, tem as defesas 25% do Hugo Souza, 10% do Léo Jardim, e para fora, e também na trave, um gol do Léo Jardim que foi para fora ou para trave. Nas disputas, Hugo Souza em 17 enfrentadas, Léo Jardim 23. A porcentagem do Léo Jardim de gol sofrido maior, de defesas do Hugo Souza maior também, 35% a 30%. E aí para fora e na trave, e também vencidas 3-3, e o Léo Jardim 4-4. Gustavo Zupac, é uma final que passa muito também pelas mãos dos goleiros? Pode passar muito, porque a possibilidade de termos, e eu tô até desconsiderando o papel deles nos 90 minutos, que claro que pode acontecer, mas é uma decisão que tem um potencial de um novo empate considerável, então não vai ser surpresa, não vai ser
atípico se a decisão for para os pênaltis. Especialmente no caso do Vasco, né? O Jufo já contou pra gente. O Vasco foi 3 vezes nesta Copa do Brasil. Fora na última, acho que foram mais 2 na última, do ano passado contra Fortaleza e Água Santa, se eu não me engano. Então a gente tá falando em 2 Copas do Brasil, se não me escapou nenhuma, de 5 disputas de pênaltis, onde o Léo Jardim, onde o Vasco venceu todas, e o Léo Jardim foi protagonista na maioria delas, né? Então, assim, são 2 grandes goleiros, são goleiros de trajetórias diferentes. O Léo Jardim era o goleiro desconhecido do público, do grande público, e se fez através dessas defesas no Vasco. O Hugo foi um goleiro de altos e baixos, que estava na pior, e se reconduziu de maneira absurda no Corinthians também, através dos pênaltis. São candidatíssimos a heróis da conquista. Léo Garden, Léo Jardim e Hugo Souza. Mas e aí, se vai para os pênaltis, quem é que tem vantagem? Quem tá em casa. não tem como. É pau a pau. São 2 gigantes. Talvez sejam os 2 melhores pegadores de pênalti atuantes no futebol brasileiro. Você bota o Rossi aí na conversa e acabou. Não tem como dizer quem é melhor. Quem bate melhor, né? Cara a cara. Quem você... Ah, dureza, hein? Foi a ordem do chefe. Escolheria o Hugo. Acho o Hugo um pouco mais de personalidade, de explosão, mas o Léo Jardim é um monstro na cobrança de pênalti também. A gente viu até que os números do Hugo, nos detalhes ali um pouquinho melhores sobre defesa e tudo mais, mas é isso, em disputa de pênaltis, 4 de 4 pro Hugo, 3 de 3 pro Léo Jardim. Eles não perderam nessa amostragem. Na noite de sexta-feira, eu tenho certeza que as 2 torcidas entendem que se for para os pênaltis, o seu goleiro vai fazer a diferença. A torcida do Vasco tem todos os motivos para pensar assim a respeito do Léo Jardim. A torcida do Corinthians também tem os mesmos motivos para pensar dessa forma, com confiança, a respeito do Hugo. E pode acontecer. Ontem falamos aqui, né? A final do Mundial de Clubes do ano 2000 foi decidida nos pênaltis. O Carlos Germano, o Elton era o goleiro do Vasco. E o Dida era o goleiro do Corinthians. E naquela oportunidade o Corinthians se deu melhor. Não acho que dessa vez, se por acaso o troféu for decidido nos pênaltis, alguém leva vantagem sobre alguém, porque assim, por parte do goleiro também é uma grande oportunidade de aparecer, mas é preciso trabalhar. Né? A bola não vai na direção do goleiro, é o contrário. E esses 2 goleiros, eu também tenho certeza absoluta que na noite de sexta-feira, não que torçam para que haja uma decisão por pênaltis, porque é óbvio que eles preferem que os seus companheiros decidam o jogo com a bola rolando, mas estarão prontos e confiantes. Imagino que não treinaram também de pênalti, e os treinadores de goleiro também já vão estar com sua listinha, né? O Safonov, que sabe como é que o negócio funciona, é claro que eles também. Toalhinha vermelha. A toalha, né? Gruda na toalha vermelha, mas pode ser na garrafa, em qualquer canto. Estudando e treinando, tá tudo certo para os 2 lados. O empate sem gols na partida de ida da final da Copa do Brasil bateu de forma diferente em Corinthians e Vasco. A equipe paulista saiu de campo frustrada com a atuação em casa e com uma incógnita sobre o time que deve ser titular na volta. Os cariocas elevaram a moral pela grande atuação defensiva e o domínio do jogo em São Paulo, mas longe de pensar em clima de já ganhou. Eu compartilho que ele jogou melhor e mereceu vencer o jogo, mas eu não tenho sentimento de frustração e nem acho que foi um ótimo resultado. É uma coisa nem outra. Eu acho que vai se decidir no Maracanã. O que fica para mim é um sentimento bom do que o time fez. O time talvez tenha sido defensivamente a melhor partida do Vasco sob o meu comando. A gente foi muito obediente. A grande decisão vai ser aqui no Maracanã, e uma vitória simples de Vasco ou Corinthians garante o título da Copa do Brasil. Ingressos esgotados, mais de 65 mil torcedores são esperados para a grande final das 2 equipes. Nem tudo está perdido, vamos ter calma, vamos ter equilíbrio, é um jogo de 180 minutos e ainda teremos 90 deles muito importantes lá dentro do Maracanã. A gente conta e eu sei que eles vão estar lá, vão lotar o Maracanã e vão nos apoiar do começo ao fim. E a gente espera de fato jogar junto com o torcedor e corresponder à expectativa. E a gente vai se entregar ao máximo para que os vascaínos consigam sorrir ao final do jogo. Tanto Vasco quanto Corinthians entram pressionados. O título vale cofres cheios no final do ano, uma vaga na Libertadores e principalmente
encerrar um jejum de grandes taças. O último torneio nacional vencido pelo Timão foi o Brasileirão de 2017, 8 anos atrás. Já o Vasco foi à Copa do Brasil em 2011, há 14 anos. Com apenas 3 dias separando os 2 jogos da final, a concentração nas duas equipes é máxima. Fernando Diniz faz os últimos ajustes no 11 titular conhecido do Vasco. Dorival Júnior quebra a cabeça até o último minuto para definir o Corinthians. O Timão chega ao Rio no próximo sábado, já na véspera da decisão. Wilton Pereira Sampaio, no apito, vai comandar o jogo que vai definir o ano de 2025 das duas equipes. Então é isso, Fel, mano. Parece que o Vasco ganhou de 4-0 do Corinthians na Neoquímica Arena, mano. Parece que a gente vai enfrentar o Real Madrid no domingo. Que, pelo amor de Deus, hein? Que bajulação é essa no time do Vasco? Pelo amor de Deus, hein? 14º no Brasileirão. Mas é isso, né? Vamos contra tudo, contra todos. Tentar buscar esse título. E na segunda-feira eu quero ver vou assistir cada corte com o sorriso de orelha a orelha para ver a cara de todo mundo aí, a cara de bunda dos antes corintianos que só falam mal do Corinthians. É capaz do Corinthians ser campeão da Copa do Brasil e os caras falarem mal. Mas esse título aí não vai adiantar nada pra parte financeira. Dane-se, mano. Dane-se, eu não tô nem aí. Quero comemorar, quero ver meu time ser campeão. Quero ver a torcida do Corinthians feliz. Dane-se. Ano que vem a gente vê o que vai acontecer. Tô nem aí, cara. Então agora a gente vai ser proibido de comemorar título porque tá devendo não sei quanto, porque deve 3 bi, 4 bi, 5. Não pode mais comemorar título, não pode mais comemorar vitória. Parece que, cara, futebol tá chato pra caramba por causa disso, mano. Na moral. Antigamente você ganhava um Paulista, comemorava como se fosse a Copa do Mundo, tá ligado? E ninguém falava um ninguém zoava. Agora você ganhar um título, você é zoado porque você tá sendo campeão. Que mundo bizarro que a gente vive hoje. Mas é isso aí, mano. Domingão. Tô confiante, até porque esse time costuma jogar bem fora de casa. Esses caras não vão manter a mesma postura que mantiveram na Neoquímica Arena. Não é possível. Não acredito, cara. Vai ser uma postura muito mais consciente. E se a gente fizer 1-0, meu amigo, vai ser difícil o Vasquinho virar, hein? Se a gente fizer 1-0, a gente se aproxima muito do título. Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então até um próximo, valeu, é nóis.